Diversas vezes temos interesse sim no atleta, mas não temos nenhuma novidade para vocês. Vocês sabem, numa contratação precisa o Palmeiras ter interesse, o atleta e o clube a qual ele pertence. Não é? Eu te garanto que o Palmeiras tem muito interesse e o Anderson Barros tem conversado quase que diariamente, tanto com o Botafogo quanto com os empresários do Danilo. E é isso que eu tenho para falar para vocês. O presidente, talvez, obviamente, ela falou aquilo que ela podia falar. Alex Miller, que é muito bem informado do Palmeiras, o Silvestre também, que está na reportagem dia a dia, o que vocês podem atualizar de informações sobre reforços do Palmeiras, especificamente sobre Danilo? Aliás, principalmente se tratando de Palmeiras, eu já acho que ela falou demais, porque o Palmeiras trata essas negociações de uma maneira tão sigilosa, né? Sempre tudo muito fechado no Palmeiras. A gente não vê notícias oficiais do clube a toda hora dizendo, olha, estamos negociando com tal, vamos vender tal, queremos negociar esse, contratar aquele. Mas no caso do Danilo, ela não só confirmou o interesse, como disse que o seu diretor vem tendo conversas diárias com representantes do jogador, com o Botafogo. Então, o negócio realmente é quente, é o único jogador que o Palmeiras quer contratar nessa janela. O Palmeiras não está atrás de mais nenhum reforço, é o Danilo ou mais ninguém. E o otimismo é cada vez maior, porque o Danilo está cada vez mais, não digo forçando a barra, mas conduzindo toda essa negociação para poder voltar para o Palmeiras. Só apareceu uma proposta melhor do que a do Palmeiras do exterior, que foi a do Zenit. Só que o Danilo não quer jogar na Rússia. O Danilo não quer jogar, ele não vai. E o Botafogo esperava a Copa do Mundo para valorizar um pouco mais o Danilo. Não rolou. E não rolou porque o Danilo não foi bem utilizado pelo Ancelotti. Foi mal utilizado, deveria ter sido mais utilizado e não foi. E aí não valorizou. E o Palmeiras vem com uma proposta boa, de 20 milhões de euros, um pouco mais, admite negociar um pouco mais, e com uma proposta salarial ao Danilo, maior até do que a do Zenit. Então tá tudo muito nesse quebra-cabeça voltado para o Danilo jogar no Palmeiras. E outra coisa, né, Alex? É um jogador que eleva o patamar do Palmeiras. Demais. Ele eleva o patamar do Palmeiras. Demais. É um jogador hoje experiente, é um jogador que vai jogar no Zenit e fazer o quê lá? É um jogador que já tem que pensar nesses 4 anos, e aí que eu falo que a CBF precisa entrar nisso daí, fazer um trabalho com os jogadores, um trabalho de longo prazo. Se o jogador é importante, se o jogador vai jogar uma Copa do Mundo, já tem que preparar a cabeça do jogador também. Você vai pegar e levar o Danilo lá para a Rússia, para quê? Se você sabe que ele vai jogar uma próxima Copa do Mundo. Então, aqui no Brasil, nós precisamos de planejamento. A gente tira um Luiz Henrique do Brasil, um jogador que, poderia ser fundamental no Brasil, nós poderíamos ter esse jogador perto. O Gerson. Leva pra, né? O Gerson, que nem pra Copa foi. O próprio Gerson. Foi pra lá também, sumiu. E aí some. E aí faz... difícil. Só acrescentando ao que disse o Alex, nessa mesma entrevista, a Leila disse que sentiu a informação que ela recebeu de quem conversou diretamente com o Danilo, que sentiu que ele tá com muita vontade de jogar no Palmeiras. Quer jogar. E o Palmeiras vai subir a proposta, se é que já não subiu. Ô, Copertino, você estava com o Luxemburgo no Palmeiras? Fomos nós que descobrimos o Danilo. Porque é isso, eu quero fazer, né? Eu justiça. Só fiquei aqui e falei, vou puxar, fazer justiça ao Vanderlei Luxemburgo, ao professor. Muita gente exaltando, e com méritos mesmo, devia ser titular na Copa do Mundo e tal. Só que muita gente se esquece que foi o Vanderlei Luxemburgo, e aí por isso a pergunta ao Copertino, porque foram eles que trouxeram o Danilo. Então fale um pouquinho pra gente, Copertino, nos apresente aí como é que foi, como é que surgiu a conversa entre você e o Luxa. Vamos trazer o Danilo, a primeira oportunidade. E só pra te ajudar, Garrafa, eu queria que você confirmasse, o Danilo nem era o cara que todo mundo queria que vocês vissem, era Patrick de Paula, Gabriel Menino, e vocês que com o olho clínico aí de vocês, não, esse aqui que é o diferente, foi mais ou menos isso? Primeiro, foi um grande prazer trabalhar com o Vanderlei, que na minha opinião é o maior descobridor de jogador que eu vi na minha vida, né? E trabalhar com ele, eu já falei isso em outras entrevistas, foi um aprendizado maravilhoso. A gente tinha assumido o Palmeiras e nós fomos para uma reunião em dezembro, dia 23 de dezembro, junto com o presidente, na época era o Maurício. Maurício Gagliotti. E ele estava querendo fazer uma renovação no elenco, né? Porque o elenco era de muitos jogadores, Ramires, Luiz Adriano, jogadores que já tinham conquistado bastante coisa e queriam uma renovação, porque a equipe do Sub-20 era uma grande equipe, ganhava tudo, como ganha até hoje, né? A base do Palmeiras é muito forte. E aí subiu o Patrick de Paula e o Gabriel Menino, né? E tinha um outro meia chamado Alanzinho, era o meio-campo titular da equipe Sub-20. E o Danilo era um jogador meia,
Só que aí, como nós tiramos 3 jogadores do Sub-20, o Wesley de Carvalho, que era o treinador do Sub-20, não tinha mais jogador para colocar de volante. E eu morava no CT do Palmeiras, né? Quando eu fui ver, porque nós na época estava da pandemia, e o Sub-20 veio fazer um step para nós, porque se faltasse algum jogador, a gente já pegava do Sub-20. E eu estava vendo o treino, e eu vi o Danilo. Falei, pô, o Danilo, canhoto bom, né? Vou falar pro mestre. À tarde eu falei, mestre, tem um carinha lá, cara, que eu vou te falar, eu acho que... Aí ele marca um coletivo contra o Profissional na quarta-feira, né, que a gente ia jogar e tudo. Na época eu estava disputando Libertadores. Juro, ele sentou no banco, começou o coletivo. Deu 5 minutos, ele saiu do banco, veio para mim, que estava apitando. Ele não volta mais pro... Quantos minutos? 5. 5 minutos, Copertino? 5 minutos. Olha que legal, Danilo... um bastidor legal do Copertino para você, Exatamente. Torcedor amante de futebol, especificamente o palmeirense. E foi isso que aconteceu. O Danilo não voltou mais, né? O Danilo continuou conosco. Depois ele disputou a vaga com o Gabriel Menino e com o Patrick de Paulo. Lógico que o Patrick de Paulo era o grande jogador na época. Era tido como o principal da base. A gente ganhou o Campeonato Paulista e foi ele decidiu o pênalti, o quinto, contra o Corinthians. Uma personalidade gigante, porque eu estava ali, ele chegou, o Patrick de Paulo pro Vanderlei, professor, eu quero bater o 5º pênalti. O Vanderlei conta que quase morreu quando ele falou isso. E no meio dos caras, hein? No meio dos caras que eram... Né? Então, mas depois... o futebol, ele não permite algumas coisas, né? E outra coisa, né, Garrafa? É importante o Maurício mencionar essa questão do olhar clínico, né? E o que nós estamos vendo hoje é que na base colocam pessoas ali para tomar conta da base que nunca jogaram uma bolinha. Que cara que é estudioso. E esquece desses caras que já tiveram uma experiência de colocar lá. Nada contra esse pessoal que está lá. Sim, mas você tem que ter o cara com olho clínico, o cara que consegue absorver e tirar algo em 4 minutos. Não precisou de planilha. Não precisou de planilha. Nós somos contra mandar o scout lá. Né, jogador? Então... Garrafa, é que em base, futebol de base, na época era futebol amador, né, que se falava. Na base não tem que bater meta. Base não é empresa. Tem que revelar jogador. Não é pra ser campeão, né? Exatamente. Porque título de base é bom pro treinador. Vai ficar rodando. Mas pro jogador não adianta nada. Ser artilheiro da base, artilheiro da copinha, não adianta nada. Tem que revelar o jogador. Forma o jogador, né, não competindo. Prepara pro profissional. É isso que o Palmeiras faz muito bem hoje. Agora, Copertino, quem deu a notícia pro Danilo... o Lucha, 5 minutos decidiu que você vem para cá. E como é que iniciou o trabalho? Qual foi a primeira conversa da comissão técnica atual, Vanderlei, você, com o Danilo? Conte um pouquinho mais disso, que isso é interessante. Não, foi muito legal, porque ele chegou pro Danilo, ele comunicou o João Paulo, né? O Danilo não desce mais, vai ficar com a gente. O Wesley começou a reclamar porque a gente tava tirando tudo do jogador dele, né? Aí falou, pô, vamos arrumar mais volante. Foi o Vanderlei que falou pro Danilo? Não sei se foi o Vanderlei, não me lembro dessa... Mas chegou a notícia ali para ele? Chegou para ele e ele não voltou mais, né? Isso que o Miller e o Paulo falaram, realmente é uma situação que deveria ser colocado. Sabe por quê? Daqui a 4 anos dá interferência na Copa do Mundo. Claro. Porque quando a gente não revela jogadores como a gente revelava reflete antes... na seleção. Reflete na seleção. Sim. E isso é uma coisa que tem que ser... A CBF tem que colocar o dedo, sim, pô. Senão a gente não vai conseguir revelar outros jogadores. Os centroavantes, os meias, os laterais, que todo mundo vê que a gente não está conseguindo mais revelar. Isso está acontecendo muito, sabe? Eu acho que o profissional hoje, que ele é do livro, ele tem que ser colocado junto de caras. O Vanderlei Luxemburgo, olha o que eu vou falar para vocês aqui, ele não deve sair do futebol. Ele deve ser contratado por Ele cabe em qualquer clube. Quer. Ele está dando sinais de que não está mais... Não, o Vanderlei, eu tenho certeza absoluta. Se chegar um clube com... você vai ser o cara que vai ser... Ele não precisa ser mais treinador, ele já mostrou que ele foi um... Quantos minutos ele precisou? Você já tinha visto. E quantos minutos ele precisou? Repita, para falar. Danilo, vem para cá. Quantos minutos? 4 minutos e olha, vou falar aqui uma lista que pouca gente sabe. Danilo, o Vitor Roque, que está no Palmeiras hoje... Ele foi buscar lá no Sub-16 do Cruzeiro, porque o centroavante era o Marcelo Moreno. Ele falou, o Marcelo Moreno está cansado, eu preciso de um centroavante com mais qualidade. Aí ele foi, esse Iago,
o que foi para a Copa do Mundo, que está no time que jogou a primeira partida com a seleção brasileira, ele colocou no Marcelo Moreno, lá no Cruzeiro em 2022. Aí ele não gostou e foi buscar o Vitor Roque. E o Vitor Roque se tornou um jogador. Então, Danilo, Vitor Roque, esse Douglas Santos também do Náutico, são jogadores que o Vanderlei colocou o dedo. Eu estou falando de poucos jogadores aqui, fora os que ele mudou de posição, e eu vi ele mudando de posição. Vários, né? O Zé Rafael, que ganhou vários títulos pelo Palmeiras, foi recuado por ele. Ele era atacante. Eu estava do lado dele, lá na Copa dos Estados Unidos, ele olhou pro Zé Rafael jogando ele falou, Maurício, chama o Zé Rafael, conversa com ele, vê se ele não faz um segundo volante, porque eu acho que ele rouba tanta bola. Eu falei pro Zezé, você faz o segundo volante? Ele falou, faço. No jogo lá, ele falou, vai lá pra ele, vai entrar de segundo volante. E o Felipe Melo, de zagueiro? Hã? Felipe Melo, de zagueiro. E o zagueiro. Felipe Melo, de zagueiro. Era volante? Ele falou pro Felipe. E o Felipe o Felipe pode falar o que for, mas falou, Felipe, você não tem mais condições de jogar de volante. Você dá um passo para trás, vou prolongar sua carreira mais 2, 3 anos. Felipe, eu topo. Fechou ele e o Gustavo Gomes. E prolongou. Puta zaga. Ele fez campeão. Ele prolongou, O Vanderlei fez lá atrás o Fred Rincon também, né? Ele faz isso com o jogador. E ele tem um poder de convencimento porque o cara acredita nele. E ele banca o cara. Se o cara não for bem ali, ele banca o cara, mantém titular. Ele tem palavra com o jogador. Mas isso é reflexo de trabalho. Sabe por quê? O Luiz de la Fuente, que foi campeão hoje pela Espanha, campeão do mundo, ele trabalha na Federação Espanhola há 12 anos. Ele trabalhou no Sub-19, Sub-21, Seleção Olímpica, e vários titulares de hoje, campeões do mundo, começaram com ele lá atrás. Então a Espanha fez um trabalho de base com o de la Fuente tão bom que hoje colhe os frutos na seleção principal com o treinador que ficou lá 12 anos trabalhando e ninguém conhecia. Ele assumiu a Espanha há 4 anos, fez o ciclo e ganhou uma Copa do Mundo.